Hoje nós vamos falar, gente, sobre o poder de uma equipe, o poder de funcionários participativos, proativos e a diferença que isso faz no nosso negócio. Renata Duval, seja bem-vinda também, minha querida. A gente sempre discute aqui no Descomplique, né, que a gente tem horas limitadas do nosso dia. Nosso dia tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas, a gente tem N funções, N tarefas, né, a executar. E todo mundo tem falta de tempo. Isso não é uma exclusividade sua nem minha, todos nós temos. Todos nós gostaríamos de ter mais tempo. E quando você contrata um funcionário para qualquer área que seja, para sua empresa, para sua casa, enfim, o que você está fazendo nada mais, nada menos do que comprar horas dessa pessoa. É como se o seu dia ganhasse extensão, porque você está podendo contar com horas de trabalho de uma outra pessoa para executar os seus projetos, os seus sonhos. O que a gente vê muito frequentemente no Descomplique, e fora do Descomplique também, tá? São colegas que têm funcionários, um funcionário, uma rede de funcionários, mas que não oferece treinamento para os seus funcionários, não sabe nem o que tem que ser abordado num treinamento. Médicos que não estão satisfeitos com o desempenho desses funcionários, mas não sabem como mudar isso. Claro, fulano não faz o que eu quero, mas eu também não sei como orientar o que eu quero. Eu não sei nem o que eu quero, é pior ainda, né? Tem colegas que não sabem nem o que devem orientar para os seus funcionários. Eu vejo muitos colegas terceirizando a culpa, né? O funcionário que não é bom, o funcionário que não desempenha bem. Mas muitas vezes esse profissional, colega, ele não faz as orientações necessárias. Ele não faz a liderança, né, adequada para ter uma equipe que está confiante, que está segura do que está fazendo. A ideia no nosso consultório, na nossa clínica, gente, é que a sua rede de funcionários, seja a sua rede de um funcionário, se seu espaço for pequeno, ou uma rede maior, é que vocês consigam dividir tarefas. Nem tudo precisa passar por você. Nem tudo precisa do seu aval. A abordagem, até para a gente fazer uma reclamação do nosso funcionário, tem uma forma de fazer essa abordagem para que a nossa, né, comunicação seja mais bem recebida por esse funcionário, para que a nossa mensagem seja realmente levada em consideração. Então, é muito comum, como eu disse, a gente terceirizar o problema dos nossos funcionários. Mas é difícil o médico que fala, cara, eu realmente não tenho domínio, eu não tenho conhecimento para cuidar desses funcionários, eu não sei como orientar, o que orientar, e realmente fica uma coisa anárquica, né? Se você que é o dono do consultório não sabe nem o que você quer, como que o teu funcionário vai saber, né? O que eu tenho para falar com vocês, gente, é o seguinte: gravem essa frase, tá? O óbvio, ele precisa ser dito. Se você que tá aí entender essa frase, o seu problema de secretariado, de liderança da sua equipe vai estar reduzido, eu acredito que em 50%. O problema é que muitas vezes a gente entende que é óbvio. Eu não preciso falar isso não, claro, isso é óbvio. Como é que não vai fazer isso? É claro que isso tem que ser feito. Não, isso é bom senso. Não confie no bom senso da sua equipe. Sabe, as pessoas, você tem o bom senso que tem, você acredita que algo é óbvio com o conhecimento que você tem hoje, com a tua bagagem. O teu funcionário pode não saber que aquilo é óbvio, que aquilo é claro, que aquilo deveria ter sido automático, né? Que ele devia ter nem cogitado em outra possibilidade. Até para você criticar, para você pontuar coisas ruins do seu funcionário, existe estratégia. Existe um caminho para você fazer isso e o seu funcionário participar, te dar ouvidos, né? Em relação ao secretariado de vocês, gente, como eu estava dizendo, né? No momento que você, que é o líder, que você esclarece, né, as suas expectativas, que você deixa o óbvio muito claro, olha, eu quero que o atendimento seja feito desta forma. Por exemplo, o telefone. Olha, eu gostaria que o telefone fosse atendido até o 3º toque. A pessoa, de repente, não tem a noção que atender demorada, né, esperar para atender, que tornar isso um processo demorado pode passar uma mensagem errada para o nosso paciente, nosso potencial paciente que está entrando em contato.
Se você tem a consciência da importância, você tem esse compromisso de passar isso para sua equipe. E um caminho, gente, para ter essa clareza com os funcionários de vocês é criar protocolo. Protocolo de tudo o que vocês fazem no consultório. Então, por exemplo, protocolo de atendimento telefônico, protocolo de recepção do paciente no consultório, protocolo de negociação e vendas, protocolo de esterilização de materiais e por aí vai. Quando você cria protocolo, você está, primeiro, alinhando o que você quer. Você está deixando bem óbvio o que você espera daquele funcionário. E no protocolo, na criação dele, você tem que ser muito beabá. Você tem que deixar ali escrito detalhes para, assim, um analfabeto, uma pessoa que está sendo alfabetizada consiga entender. Com todos os detalhes, com todas as etapas que aquela execução exige, tá? Então, quando você cria protocolo, isso facilita a tua vida, porque você ali deixou a tua expectativa escrita. Isso serve de material de apoio para o teu funcionário recorrer, caso ele tenha dúvida. E o mais importante, gente, se por acaso você precisar substituir o funcionário, agregar um novo funcionário na equipe, esse protocolo, ele serve para treinamento. Então, você não tem aquela situação, né, de, poxa, uma coisa muito bem feita no seu consultório, mas só quem sabe fazer é a fulana. A fulana, ela detém aquele conhecimento. Se de hoje para amanhã a fulana adoece, você fica assim, de calça curta. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu não tinha uma funcionária só, não tinha protocolo nenhum. Era uma várzea lá o consultório, né, gente? Na época da bagunça, a gente não tinha organização nenhuma, era uma funcionária. Eu lembro que a minha funcionária, em dezembro, que é o mês mais quente para dermato, quem é dermato sabe, ela pegou tuberculose. Descobriu, né? Diagnosticou tuberculose. Precisou ficar afastada. Eu fiquei quase enlouquecida, porque era ela quem fazia tudo. Desde a esterilização, ao contato com os pacientes, a envio de documento para contabilidade. E não tinha nada protocolado, não tinha nada padronizado. Eu tive que colocar uma pessoa no lugar dela para apagar incêndio. Foi um fim de ano, assim, olha, muito mais cansativo do que precisava ser. Então, o protocolo para a tua equipe, ele traz também, além dessa clareza, né, uma padronização de atendimentos. Então, se você quer que o atendimento telefônico seja feito de uma determinada maneira no seu consultório, e isso tá protocolado, tá lá, né, nos teus procedimentos, a gente chama de ou de POP ou NOP. O que quer dizer isso, essa sigla, né? POP, Procedimento Operacional Padrão. NOP, Norma Operacional Padrão. Que são as normas, né, para você operar aquela situação, conduzir aquela atividade dentro do teu consultório, da sua clínica, da tua empresa. Então, quando você tem isso, você garante também qualidade. Porque você não vai ter um paciente sendo atendido pelo telefone de uma forma, outro de outra, ou então a mesma secretária atendendo conforme ela quer, dependendo do humor dela naquele dia. Tem coisas no nosso consultório que não podem ser influenciadas pela vida pessoal do teu funcionário. E a melhor forma de não deixar que coisas pessoais do teu funcionário interfiram é você alinhar como você quer. Você criar padrões, você criar protocolos. Inicialmente, criar protocolos dá um baita trabalho, gente. Claro que dá. É você escrever, você revisar. Mas uma vez que aquilo tá no papel, eu posso garantir para cada um de vocês que tudo fica mais fácil. Então, e o protocolo, né, ele garante treinamento para os seus funcionários. Funcionário que não é treinado é um funcionário que está trabalhando abaixo da capacidade dele. Se você nunca ofereceu treinamento para os seus funcionários, você pode ter certeza que você está explorando pouco deles. Aí você vai falar assim, Clara, mas a minha funcionária, nossa, quando eu contratei ela tinha 20 anos de experiência. Nossa, ela tinha já experiência muito, trabalhou em clínicas grandes na minha cidade. Ela já era experiente, eu não precisava treinar ela. Ok, ela tinha uma parte, né, Ai, que delícia! Ela tinha uma parte das atividades dela de experiência, mas e como é o manejo que você quer no seu consultório? Essa particularidade, ela não vem com experiência. Isso é algo individual, intransferível. Ela não pode transferir do outro serviço que ela trabalhava para o teu. Então, tem coisas que você, como líder, como dono do consultório, precisa definir, tá? Eu quero saber, entre vocês que estão aqui, quem que está satisfeito
assim, satisfeito, plenamente satisfeito com os seus funcionários. Seu um funcionário, sua rede de funcionários, coloca aqui embaixo pra mim no chat. E aí eu vejo também umas dúvidas que eu recebo, é o seguinte, claro, o que delegar pro meu funcionário? O que eu posso pedir pro meu funcionário fazer? E aí eu gosto de falar o que não pedir, né? Você não vai delegar o que só você pode fazer. Então, por exemplo, atendimento do paciente, isso não tem nem discussão. O atendimento, a consulta frente a frente é contigo. Não dá pra delegar isso, repassar pra ninguém. Agora, Clara, preenchimento de tabela, todo o processo, né, da jornada do paciente, contato com o fornecedor, fazer pedido de material, compra de produto, checagem se o produto está em validade ou não está, organização de armário, cara, isso tudo, organização das contas, isso tudo pode ser feito pelo seu funcionário. É claro que se hoje você agrega tudo isso em você, centraliza, né? Porque isso é muito comum, principalmente no início, né? A gente tende a fazer tudo até justificável, né? Você tem um carinho gigante pelo seu consultório, pela sua clínica, você acredita que só você vai fazer tão bem aquilo, porque aquilo é o seu sonho, é a sua vontade, né, de ter um consultório próspero. Inicialmente a gente tem poucos pacientes, então você tem tempo para poder dedicar a coisas que seriam delegáveis. Só que vai chegar um momento que seu tempo vai ficar escasso. E aí você que antigamente preenchia planilha, fazia pós-consulta com o paciente, fazia toda a parte, né, de estoque, pedido de material, contato com o fornecedor, você começa a ficar muito sobrecarregado. Então você precisa passar isso para o seu funcionário. Clara, eu vou passar tudo de uma vez só? Não. Passa coisas de menor complexidade, vai avaliando o desempenho desse funcionário, pontuando, elogiando as coisas boas que esse funcionário faz, porque isso, gente, esse reforço positivo é muito importante. A gente tende a reclamar do que não vai bem, mas a gente dificilmente elogia o que está indo bem. Então, o teu funcionário, se ele ganhar confiança no trabalho dele, ele vai desempenhar melhor as atividades que você passar para ele. Então, aquilo que você orientar, saiu dentro do esperado, foi tudo bem, elogia ele. Olha, gostei do seu trabalho, você saiu muito bem. Ainda que você espere, né, que alguma coisa possa ser melhorada, elogia primeiro, depois você fala, olha, apesar de tudo ter sido maravilhoso, dá pra gente ajustar uma coisinha. E pontua o que pode ser ajustado. Então, dessa forma, você vai aumentando a autoconfiança do seu funcionário. Então, se ele vai conseguindo progredir em atividades mais simples, com sucesso, com êxito, você vai dando cada vez mais atividades para que ele te ajude. E quando você faz isso, o seu tempo sobra. Você para de ter que fazer tudo, dar conta de tudo, e você consegue focar naquilo que somente você pode fazer, que é o quê? Prospecção de pacientes, rede social. Você não pode mandar o seu funcionário fazer aqui a sua interação, os seus stories, isso não dá. Agora, se você tem tempo, né, organizado, porque você conseguiu delegar para o teu funcionário o que dava para ele fazer, te sobra tempo para estar nas redes sociais, para estar planejando sua semana, para estar pensando na estratégia do consultório. Então, você é o estrategista, você é o líder. Você pode usar da sua força, da tua mão de obra, né, que são os seus funcionários, para executar essas estratégias, para executar essa liderança que você tá conduzindo. Mas a questão da definição do que fazer, como fazer, isso tem que vir de você, tá? Senão cada funcionário faz como quer. Cada funcionário tem, gente, uma bagagem diferente, né? A nossa bagagem de vida, ela interfere muito, tanto nas nossas relações pessoais, na nossa forma de falar, na nossa forma de reagir a algumas situações. O seu funcionário, ele não pode estar condicionado a essa bagagem pessoal dele. Você tem que agregar a essa bagagem para mostrar para ele as formas que você quer que ele reaja no teu consultório ou diante do teu paciente. Faz sentido isso para vocês? Infelizmente, gente, o trabalho do consultório, né? Ele não é um trabalho que a gente remunere o suficiente para contratar uma secretária executiva. Não é o que acontece, né? Muitas vezes a gente paga salário mínimo e complementa, né? Com bonificação, com recompensas. Mas o salário, ele não é o salário de uma secretária executiva. Se fosse, meio caminho estava andado. Por ter uma profissional, por ser, né, uma profissional mais bem preparada,
algumas coisas óbvias, para ela podem ser óbvias mesmo. Mas, no geral, o público que é contratado como secretariado, né, como recepcionista de consultório, de repente não tem uma formação acadêmica muito elaborada. Então, a gente precisa dar esse suporte, fazer essas orientações. Mas eu acho que nada melhor do que a verdade. Então, assim, não tem nenhuma criança, né? Você não é criança. A única criança que é Eva, né? Eva Moreninha, mas ela tá aqui quietinha. Inclusive ela que é criança. Não vou elogiar muito, porque daqui a pouco ela vai pro berreiro, né, minha filha? Mas vamos lá. Você não é criança, suas secretárias não são crianças. Nada como uma conversa transparente. Olha, faz uma reunião. Olha, fulana, beltrana, ciclana. Até aqui, a gente conduziu o consultório de uma maneira. O que nos trouxe até aqui foi muito importante, foi valiosíssimo. Construiu quem somos, né, como equipe, como clínica. Porém, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar ao próximo passo. Então, para isso, a gente vai precisar fazer ajustes. A gente vai precisar nos reposicionar. E eu vou precisar da colaboração de cada um de vocês. Eu vou precisar que você, fulana, comece a fazer assim, 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 assado. Você, beltrana, tenha mais cuidado com tal, tal e tal situação. Eu vou precisar que vocês me deem feedback assim. E aí você alinha com elas. Não adianta, Mariana, chegar e falar assim, olha, a partir de hoje tem que ser assim, assim, assado. Por não existirem crianças envolvidas no processo, a gente tem que explicar o porquê. A gente tem que contextualizar essa situação. Por que você quer mudar? Você quer mudar porque você é mimada e você quer do seu jeito assim e de qualquer jeito? Ou porque isso vai trazer melhores resultados para o consultório? Se você explica para o teu funcionário, olha, é porque isso vai nos agregar melhor qualidade, a gente vai ser mais bem percebido pelos pacientes e isso vai nos gerar mais resultados, tá justificada essa mudança. E aí, fez as orientações, explicou por quê, contextualizou, alinhou tudo com os funcionários. Não tá conseguindo a adesão deles? Cara, pode ser que esse funcionário não te atenda mais pro que você precisa. E aí é o momento de você rever essa relação profissional. Pode ser que esse funcionário não conseguiu se readaptar, se reposicionar junto com você, e ele precisa ser substituído. Agora, se você é um líder justo, o que quer dizer isso? Se você consegue dizer o que você quer, como você quer, você tem um prazo para aquilo que você quer, o que você espera daquela pessoa, se você consegue dar essas informações, se você alinha na expectativa, se você explica o porquê das coisas, o teu funcionário, ele tem que entender que ele precisa seguir as suas orientações. Caso contrário, ele precisa ser substituído. Muitas coisas a gente fica esperando, né? Ah, Clara, qual é a estratégia? Qual é o pulo do gato? Qual que é aquela, fórmula mágica para eu conseguir me comunicar com o paciente? Ou me comunicar com o meu funcionário? E se eu falar para vocês que, claro, a gente tem muita técnica, né? Tem muito estudo envolvido em muitas coisas, principalmente relacionadas à comunicação. Mas, gente, uma comunicação verdadeira, transparente, já é meio caminho andado. Se você não sabe como fazer, mas você pensa antes, não, eu vou conversar com a minha equipe, vou fazer uma reunião, vai ser tudo no improviso. Cara, a chance de você falar algo que não queria, elas entenderem de uma forma que não era que você queria, é grande. Então, você vai fazer uma reunião, pensa primeiro antes, para pensar. Pensa no que você quer falar, pensa, até encontra argumentos que elas possam dar e já se prepara com justificativas, com explicações para essas queixas que elas tragam, para esses questionamentos. Então, a comunicação verdadeira, transparente, ela resolve meio caminho, gente. Então, assim, se o funcionário foi orientado, ele não segue o que você está pedindo, você tem que conversar com ele. Fulano, qual a dificuldade que você está tendo? Dê voz para ele. Olha, na última reunião, nós combinamos Y, X e Z. Você lembra? Tá aqui, ó, na ata. Eu percebi que não foi isso que foi feito. Que não tá sendo assim, né, que está sendo executado. Qual a dificuldade que você tem tido? Qual o problema que você está enfrentando para implementar isso? É importante você perguntar o porquê, porque de repente existe uma coisa que não é só a má vontade do funcionário. E aí ele vai ter a oportunidade de te explicar. E você, junto com essa explicação,
processar aquilo e ver o que pode ser feito, né? Para que você adapte o que precisa ser feito e que o funcionário tem capacidade, está se sentindo à vontade de fazer, tá?